As regras de fé têm um papel importante nas crenças de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas o que são as regras de fé e como surgiram? Em 1842, quando a Igreja Mórmon, mais precisamente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estava no início, John Wentworth, editor do jornal Chicago Democrat, escreveu uma carta a Joseph Smith, presidente e profeta da Igreja, que morava em Nauvoo, Illinois. Ele pediu informações sobre o surgimento da jovem igreja e de suas crenças. Joseph ficou relutante em registrar ou declarar oficialmente uma série de crenças da Igreja, já que acreditava que a restauração das doutrinas e dos ensinamentos ainda estava em andamento, um princípio que os membros atualmente chamam de revelação contínua. Ele disse: os santos dos últimos dias não têm um credo, mas estão prontos a acreditar em todos os princípios verdadeiros que existem, conforme forem manifestados de tempos em tempos. Joseph acreditava que deveria haver lugar para a revelação contínua de Deus por meio de seus profetas. Mesmo assim, ele escreveu a John Wentworth, comumente conhecida como a Carta Wentworth, que acabou não sendo publicada por ele nem por seus associados. A Carta Wentworth foi primeiramente publicada na íntegra por Joseph Smith, no jornal da Igreja chamado Times and Seasons, em março de 1842. A carta terminava com uma lista de 13 parágrafos que, nos 40 anos seguintes, se tornou uma base importante para a doutrina da Igreja. Em outubro de 1880, durante uma conferência geral da Igreja, a lista dos 13 pontos de crença recebeu o título de As Regras de Fé. Foi aceita como escritura e faz parte do livro de escrituras chamado A Pérola de Grande Valor. O que as regras de fé dizem sobre as crenças dos santos dos últimos dias? Por exemplo, elas incluem crenças básicas a respeito da natureza da Trindade. Cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Cremos que os homens serão punidos. A missão e a expiação de Jesus Cristo. Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças. Escritura Sagrada e a Palavra de Deus revelada. Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Também cremos que o livro de Mórmon é a Palavra de Deus. O futuro da casa de Israel e o trabalho missionário. Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída. Liberdade religiosa e tolerância para com as outras crenças. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio. Esses e muitos outros princípios e ordenanças do Evangelho, como o batismo, a imposição de mãos, os dons do Espírito, a obediência às leis seculares e governamentais, ser honestos, castos, virtuosos e em fazer o bem. As regras de fé são expressões importantes da doutrina da Igreja e um resumo de muitas crenças dos santos dos últimos dias. Muitas, mas não todas. Por meio da revelação contínua vinda de Deus, muitos dos ensinamentos restaurados do Evangelho de Jesus Cristo foram revelados desde aquela ocasião. Uma das regras de fé declara que os santos dos últimos dias creem em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora e que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus por meio de seus profetas. Coisas como os templos, o céu, a natureza eterna das famílias e muito mais. Em vez de serem vistas como credo definitivo, as regras de fé foram e são o alicerce de um evangelho vivo e em crescimento. Em menos de 400 palavras, as 13 regras oferecem uma visão valiosa àqueles que desejam saber mais sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas as regras de fé oferecem muito mais que isso. Os santos dos últimos dias acreditam que essas doutrinas têm o poder de mudar o comportamento, de ajudar as pessoas a se tornarem melhores discípulas de Jesus Cristo. Deus tem um plano para todos os seus filhos. Ao compreenderem e seguirem a Jesus, eles podem voltar a viver com o Pai Celestial para sempre, unidos à sua família. Para os santos dos últimos dias, as regras de fé atuam como uma âncora de crenças sagradas e, com a revelação contínua, tornam mais claro o caminho de volta a um Pai Celestial amoroso. Os santos dos últimos dias e as regras de fé. Agora você já sabe.